Antes de investir, antes de empreender, antes de assumir uma nova dívida ou de parcelar aquela compra, a gente precisa fazer uma pausa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje o papo não é sobre o dinheiro em si, mas sobre algo que obrigatoriamente precisa vir antes dele: a clareza. É super comum achar que crises financeiras acontecem só por falta de renda, né? Existe aquela crença mágica de que ganhar mais resolveria todos os problemas num piscar de olhos. Mas olha, os dados e o nosso próprio comportamento mostram uma realidade bem diferente. A grande maioria dos tropeços financeiros não acontece por falta de grana no fim do mês. Acontece por pura falta de visão do cenário completo. É literalmente como tentar montar um imenso quebra-cabeças no escuro. Certo, vamos mergulhar nisso. Tem uma frase aqui que vira de cabeça para baixo tudo que a gente escuta desde a infância. O planejamento financeiro não acontece depois que o dinheiro sobra. O dinheiro sobra porque houve planejamento. Essa é uma mudança de paradigma essencial. Normalmente, o nosso cérebro está condicionado a organizar as coisas só quando sobra tempo ou sobra dinheiro, não é verdade? Mas a mecânica real da estabilidade financeira funciona exatamente no sentido inverso. Seção 1. A grande ilusão. Esperar a vida melhorar antes de se organizar. Esse é, sem dúvida, o erro financeiro mais clássico que existe. A gente sempre esbarra nesse mito sedutor, a ideia de que as finanças só devem ser organizadas depois que começar a entrar mais dinheiro. O problema é que a realidade é implacável e exige que a organização venha primeiro. Sabe por quê? Porque a natureza humana é incrivelmente adaptável. Se não houver um plano sólido, quando a renda cresce, o custo de vida simplesmente acompanha e engole todo esse aumento na mesma hora. Troca-se o carro, aumenta-se a frequência dos jantares fora, aluga-se um apartamento mais caro e, de repente, os problemas crescem na mesma exata proporção, só que agora numa escala bem mais perigosa de lidar. Avançando para a seção 2, o diagnóstico desconfortável, passando da reação para a decisão. O verdadeiro ponto de partida de qualquer recomeço não está no empréstimo milagroso no banco. O recomeço real é a capacidade de encarar a realidade nua e crua. E a pergunta central, que não dá para evitar, é essa: qual é a nossa renda mensal real comparada com as despesas essenciais e os compromissos que já estão assumidos? Parece matemática básica de escola, né? Mas na prática, isso gera um desconforto absurdo. Exige botar no papel tudo que entra e tudo que sai só para manter o básico funcionando. É como ligar uma luz muito forte no espelho. Todas as falhas aparecem. E sem responder a essa pergunta com total honestidade, é matematicamente impossível dar qualquer passo seguro. E logo em seguida, surge uma segunda reflexão que costuma bater ainda mais forte. Quanto do padrão de vida atual depende de uma renda que pode ser instável? A psicologia por trás disso é muito doida e até um pouco assustadora. Às vezes, um único mês excepcional nos negócios cria uma falsa sensação de segurança permanente. E com base nesse único mês bom, a gente acaba assumindo parcelamentos longos e custos fixos altíssimos. Construir uma vida contando como estabilidade que pode simplesmente evaporar amanhã é caminhar na beira de um precipício. Um único evento inesperado e todo o castelo de cartas vem abaixo. Então, o ponto crucial é, sem clareza, a gente não decide, a gente simplesmente reage. E reagir custa muito caro. Quando não sabemos exatamente como está a nossa própria estrutura de gastos, a vida entra num eterno modo de sobrevivência. É uma rotina exaustiva de viver apagando incêndios, sabe? Tomar atitudes por puro impulso, como pegar um crédito rápido com juros absurdos só para cobrir uma conta que já venceu, tudo isso é o puro desespero de tapar buracos. No fim das contas, a falta de clareza não resolve absolutamente nada. Ela só prolonga o sufoco e multiplica as dívidas. E isso nos leva à seção 3, o erro silencioso e os dados. Como a ruína acontece lentamente e não de uma vez só. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é notar que as maiores quebras financeiras não acontecem da noite para o dia por causa de um grande desastre de cinema. Elas acontecem de mansinho, através de pequenas concessões, quase invisíveis ao longo dos meses. Os dados da 9ª edição do Raio-X do Investidor Brasileiro, da Anbima, trazem um choque de realidade gigantesco. 33% da população não tem absolutamente nenhuma reserva financeira. 1/3 das pessoas vive totalmente sem margem para o menor imprevisto. Se o pneu do carro furar de um jeito que não dá conserto ou a geladeira queimar amanhã, a única saída é o endividamento forçado. Simplesmente não tem espaço para erro. Mas a gravidade da situação se torna ainda mais evidente e urgente quando a gente olha para este próximo número: 43%.
Esse é o percentual de pessoas, dentre aquelas que até possuem alguma reserva guardada, que consumiriam todo o dinheiro em, no máximo, 6 meses. Isso revela uma coisa muito profunda. Mesmo para o grupo que fez o dever de casa básico, a proteção é frágil demais. A margem de manobra é perigosamente fina. É como navegar num mar agitadíssimo, onde a única proteção contra a tempestade é um guarda-chuva quebrado. Qualquer tropeço um pouquinho mais longo, como um problema médico ou a perda de um emprego, e toda aquela proteção acumulada some num piscar de olhos. E aí a gente chega num dado que explica a raiz profunda de toda essa vulnerabilidade. 21%. Apenas 21% da população já participou de algum curso, aula ou treinamento sobre educação financeira na vida inteira. Isso é genuinamente fascinante porque joga luz sobre o real motivo das coisas darem tão errado. O problema não é puramente matemático e muito menos só falta de disciplina. É uma lacuna gigante de formação. Como exigir decisões complexas de quem nunca recebeu as ferramentas para decidir? Sem essa base de educação, a gente assume grandes responsabilidades sem respaldo nenhum. O endividamento entra sorrateiramente através daquelas parcelinhas que parecem inofensivas, mas que juntas viram uma avalanche silenciosa. Seção 4. Redefinindo a proteção, quebrando o estigma do planejamento financeiro. E isso ilustra de forma brilhante um equívoco cultural fortíssimo que precisamos quebrar de uma vez por todas. Muita gente acha que planejamento é um luxo, algo reservado para quem tem muita grana, anda de lancha e já está com a vida feita. Mas a real é o extremo oposto. O planejamento é proteção, é um escudo vital para quem está vulnerável. A regra de ouro é: quem está com o orçamento apertado precisa planejar ainda mais e de forma bem mais rígida, porque cada centavo mal alocado faz falta na mesa de jantar. O planejamento estruturado é a única ferramenta que separa a sobrevivência diária da construção de uma vida com paz de espírito. Outro erro clássico e talvez o mais perigoso de todos é a confusão constante entre o crédito e renda. Tratar o limite do cartão ou o cheque especial como se fosse uma extensão do salário é uma armadilha cruel. É só o nosso cérebro buscando um alívio imediato para um problema estrutural. O crédito fácil parece uma boia de salvação, mas na prática, fria dos números, ele nunca resolve a falta de dinheiro. Ele só empurra o problema para o mês que vem, adicionando juros altíssimos que vão sufocando qualquer chance de respirar aliviado no futuro. Vamos para a seção 5, o projeto para Clarisa, o ponto de partida com os pés no chão. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Para mudar essa realidade de verdade, a gente tem que tirar dos ombros aquela pressão irreal de mudar de vida da noite para o dia. O foco tem que ser o básico muito bem feito. Passo 1. Parar imediatamente de tomar decisões no piloto automático. Nenhuma nova parcela sem pensar muito. Passo 2. Levantar toda a renda real e todas as dívidas. Cada centavo precise para o papel ou para a planilha. Passo 3. Identificar quais compromissos assumimos lá atrás, contando com uma falsa estabilidade. E, finalmente, o passo 4. Aceitar que o planejamento maduro não pode mais ser adiado. A hora de construir as fundações é agora, antes de tentar levantar as paredes da casa. A verdadeira saída começa antes do dinheiro. Ela começa exclusivamente na clareza. Fazer essas listinhas simples, entender para onde os recursos estão fluindo e interromper o ciclo de decisões automáticas é a base sólida para qualquer reconstrução. Porque o endividamento crítico, aquele que tira o sono, não começa no dia em que a conta vence e a gente percebe que o saldo está zerado. Ele começa muito antes. Começa no exato momento em que passamos a andar no escuro, sem margem de erro, sem previsão e sem bússola. No fim das contas, a grande verdade que sustenta toda essa dinâmica é a seguinte: o problema raramente é só ganhar pouco. Muitas vezes o problema é assumir responsabilidades financeiras crescentes sem ter construído o respaldo necessário para sustentar tudo isso no longo prazo. Sem uma estrutura prévia sólida, qualquer aumento de salário vai ser só um analgésico temporário para uma dor estrutural enorme. Mas, com a fundação correta e muita clareza, até os recomeços mais humildes ganham uma força absurda para gerar um crescimento real e duradouro. Para encerrar nossa análise de hoje, fica uma provocação fundamental para todos nós refletirmos. O próximo grande ou pequeno movimento financeiro será apenas uma reação desesperada a uma crise ou será uma decisão pensada, tomada com total clareza do cenário e das consequências? A regra do jogo é simples e inescapável. Quem enxerga melhor o terreno onde pisa, erra muito menos, não cai nas armadilhas comuns e consegue chegar muito mais longe com os recursos que já tem. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima análise.